ação. O espírito equilibrado sabe neutralizar as más investidas a ele dirigidas, porque cria ao seu redor um campo mental de bons pensamentos de tal força que as sugestões negativas não conseguem ultrapassar. Para os demais, a ameaça é constante, porque seus pensamentos imperfeitos criam brechas em seu campo mental por onde as energias negativas penetram e visam contaminar o ambiente psíquico. Portanto, uma mensagem negativa tem 2 graus de ameaça, intelectiva e física. Pela ameaça intelectiva, quem recebe uma má sentença e a interpreta como tal corre o risco de se contaminar e passar a responder mais ou menos no mesmo nível de inferioridade. Quando temos então uma má ideia influenciando outras ideias que sombrias. Pela ameaça física, temos uma carga de energias deletérias arremessada contra alguém, como se fossem uma porção de gases nocivos que, caso consigam penetrar o campo mental da pessoa endereçada, não apenas perturbará suas ideias intelectivamente, como também contaminará seu organismo físico, envenenando seu aparelho corporal. É a isso a que se refere a chamada maldição, magia negra, também conhecida como Goécia. Ainda que muito timidamente, Kardec abordou essa questão na compilação de O Livro dos Espíritos, como se vê a seguir. A bênção e a maldição podem atrair o bem e o mal para aqueles sobre quem são lançadas. Deus não escuta a maldição injusta e perante ele se torna culpado aquele que a profere. Como temos os 2 gênios opostos, o bem e o mal, a maldição pode exercer momentaneamente influência, mesmo sobre a matéria. Porém, tal influência só se verifica por vontade de Deus como aumento de prova para aquele que é dela objeto. Demais, o que é comum é serem amaldiçoados os maus e abençoados os bons. Jamais a bênção e a maldição podem desviar da senda da justiça a providência, que nunca fere o maldito, senão quando mal, e cuja proteção não acoberta senão aquele que a merece. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, questão 557. A resposta espírita diz que a maldição, magia negra, carga de energias mentais negativas, pode influenciar negativamente, inclusive, fisicamente, mediante a vontade, permissão, divina. Vontade de Deus é um jeito alegórico de dizer que a maldição só pega naquele que lhe der receptividade, naquele que abrir brechas, com seus maus pensamentos, para a penetração da matéria negra. Energias negras que penetram o organismo humano contaminam células e delas roubam as suas forças vitais. E para compreendermos bem o alcance desse desgaste e até para entendermos melhor como nos precaver de um atentado dessa natureza ou mesmo tratar de um processo já em andamento, vamos adiante verificar a natureza dos fluidos. Fluido universal e fluido vital. A energia que preenche todo o universo e que dá forma a ele foi chamada na codificação espírita de fluido cósmico universal. Essa é a substância elementar, a matéria-prima, poeticamente intitulada de o sopro de Deus. As suas diversas modificações dão origem aos demais elementos que compõem a criação divina. O fluido vital é um dos derivados daquele primeiro fluido e se trata de força magnética especial que agrega os corpos materiais e lhes dá a vida orgânica. Plantas e os corpos dos animais e dos humanos são então vivificados por essa energia, assim como a carga elétrica contida numa bateria alimenta o funcionamento de uma máquina. Os corpos orgânicos sem o fluido vital são como aparelhos eletrônicos sem força elétrica. Cada célula do nosso corpo é um micro-organismo vivo, assim como cada um dos cidadãos que compõem um país. Ela tem seu ciclo natural de vida, nasce, cresce, define e morre. Ao longo de seu ciclo vital, a máquina humana perde e ganha células desde quando foi gerado, porque está envolvido com uma carga de fluido vital. Porém, essa força fluídica que agrega células vivas está fadada a um término, o que ocasiona sua falência. A morte é então o cessar completo da força vital. Sem esse fluido vivificador,
os elementos que formam o corpo humano se desintegram e voltam ao pó. Lembrando ainda que é o fluido vital quem liga o corpo espiritual, perispiritual, à vestimenta carnal, estabelecendo assim o período encarnatório, e, por conseguinte, a falência física faz com que o perispírito liberte-se da matéria e volte ao plano espiritual. Equilíbrio mental e saúde física. Equilibrar-se espiritualmente é satisfazer as nossas metas evolutivas. Sentimos-nos mais felizes e mais equilibrados à medida que desenvolvemos nossas capacidades intelectuais e morais, com o que, quando encarnados, poderemos ter maior domínio sobre a matéria, agir mais pela vontade mental do que pelas induções hormonais. Logo, o trabalho a ser feito é simplesmente evoluir-se, adquirindo sabedoria e praticando as virtudes. Já a saúde física fica sujeita a uma série de fatores, dentre os quais a genética e conservação orgânica, alimentação, higiene, trabalho, repouso, etc. Contudo, enfatizamos que nem mesmo com as melhores condições genéticas disponíveis em nosso orbe, nem com a melhor alimentação, enfim, nem com as melhores condições de sobrevivência a máquina carnal terá saúde plena e duradoura. Ademais, como já foi dito, o quadro psíquico também interfere no sistema corporal humano. Bons pensamentos potencializam a fluidificação vital, pensamentos negativos perturbam o organismo físico, embora os reflexos das energias mentais nem sempre sejam tão imediatos, assim como nem sempre são visíveis. Essas forças psíquicas agem diretamente na organização dos fluidos vitais, para que estes então imponham resultados na estrutura carnal, pois a energização fluídica, que se dá naturalmente, pode ser aumentada pela vontade intelectiva. Ou seja, da mesma forma como nosso corpo aprende a respirar instintivamente, mas que podemos conscientemente potencializar nossa respiração, nosso corpo absorve os fluidos vitais necessários automaticamente e pode ter uma melhor absorção fluídica através de nossa indução mental. Autonomia, solidariedade e resignação. O equilíbrio espiritual é uma conquista individual. Cada qual tem a autonomia de se equilibrar espiritualmente. Logo, a primeira faceta da terapia espírita é iluminar-se, para, a partir daí, ajudar as consciências de que elas próprias podem se autotratarem, quando conquistamos nossos objetivos por nossas próprias capacidades. Desta forma, o Espiritismo nos enseja a ver que cabe a cada qual a tarefa de nos tornarmos perfeitos e felizes, embora haja uma ligação interpessoal nesse processo em que somos assistidos e assistimos os nossos semelhantes, num aprendizado coletivo do qual se extrai o aprendizado individual. Portanto, dentro da terapia espírita estão os conceitos autonomia, esforçar-se para se autodepurar, e solidariedade, colaboração com os irmãos e com o meio ambiente onde se vive. Entretanto, na condição humana, por mais que adiantado que o espírito seja, dentro do processo de aperfeiçoamento, a carne impõe as durezas próprias da natureza física. Na geração atual, por exemplo, o período da infância ainda é longo, pelo que vemos quanto tempo o ser espiritual demora se adaptando à dimensão terrena. Vemos como o corpo material perece rapidamente e o quanto o período geriátrico ainda é de demasiada debilitação orgânica para o sujeito. Diante desses condicionamentos naturais, só nos restam dois apontamentos a observar. 1. Que devemos ser resignados, uma vez que tais imposições estão acima de nossa alçada. 2. Compreendermos que todos esses desígnios de Deus têm um propósito sábio, bom e justo, que os sofrimentos e reclames da vida física são lições para nosso intelecto, porque impele as inteligências na Terra para que trabalhem no desenvolvimento de novas alternativas para o bem-estar comum, assim como as dificuldades carnais são provas para nossas virtudes, como a supracitada resignação. Aliás, para bem dizer, quem dentre esta geração pode calcular o valor de uma enfermidade que,
Embora castigue o homem fisicamente, o livra de mais e mais excessos, que o remete a preciosos instantes de reflexão, ainda que envolto de reclamações e até blasfêmias, e o encaminha para o encontro com o ser espiritual. Não temos visto esporadicamente almas nobres suportarem cruciantes dores enquanto sustentam um olhar esperançoso, um sorriso firme e as mãos unidas e voltadas para o alto. Como eles louvam aos céus, tão logo retornam à pátria espiritual, pelas penúrias sofridas no orbe terrestre, pois que com isso seus perispíritos então gozam de indizível alívio. Os homens choram o falecimento dos parentes e amigos, especialmente em se tratando de mortes prematuras, ignorando a libertação espiritual que a este processa. A força de resignação é por si só um exercício de autoterapia. Lembremos-nos aqui da pequena prece conhecida como oração da serenidade. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos, e sabedoria para distinguir umas das outras. Procurar o alívio e a cura. Resignação para atravessar as adversidades naturais da vida, as quais não podemos contornar completamente. Contudo, havendo uma alternativa para a cura ou pelo menos o seu alívio, esta não apenas é um direito que nos assiste, mas ainda um dever de cada qual para consigo mesmo. Ainda há entre nós resquícios de primitivas tradições fundadas sobre os cilícios, penitências e autoflagelação física como reparação para os pecados morais, criando para si um estado psicótico sobre a crença de que é preciso sofrer, inutilmente, simplesmente porque a pessoa, nessas condições, julga-se merecedora do sofrimento, porque nasceu para isso, porque é sua sina. Enquanto isso, lemos em Allan Kardec: os sofrimentos naturais são os únicos que elevam, porque eles vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários de nada servem, quando não servem para o bem dos outros. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, questão 726. Seria sensato supormos que, na tentativa de aprender a caminhar, a criança que cair quisesse permanecer no chão porque caiu e passasse a crer que talvez o melhor fosse rastejar a vida toda. Ao ver tal cena, seus pais ficariam contentes com tal atitude? Claro que não, certo? Pois assim não podemos admitir que Deus se contente em nos ver sofrendo ao chão depois das nossas quedas. Jamais ele poderá eximir alguém do trabalho de recomeçar os passos até que domine sua caminhada, e aquilo que chamamos de punição é somente a obrigação de refazer aquilo que não fizemos bem feito. Se relutarmos em não continuarmos no aprendizado, a providência divina cuidará de nos colocar em determinadas situações que nos estimulem a isso. O rigor de nossa teimosia estabelecerá a dureza dessas situações, pois a lei de evolução é irrevogável. Tratamento normal e tratamentos especiais. Enquanto em curso evolutivo, portanto imperfeitos, estaremos sempre em tratamento psicológico e físico, durante as reencarnações. As provações do dia a dia, as transformações sofridas pelo corpo orgânico e todas as adversidades são etapas do aprendizado para o nosso progresso espiritual. Somos então constantes pacientes, até quando finalmente conseguirmos o nível de espíritos perfeitos. A fome, a sede e o cansaço físicos são demandas normais que precisam ser tratadas, e para as quais nós sabemos bem como supri-las: alimento, hidratação, repouso. Porém, e as demandas espirituais? Sabemos tratá-las convenientemente. Ora, falando da questão física, há pessoas que já adequaram muito bem um cotidiano saudável, com a oxigenação bem ordenada, requerida hidratação, uma alimentação balanceada, higiene apropriada, trabalho físico, check-up clínico regular, etc. Todos esses cuidados fortalecem o bem-estar, embora, como já vimos,
A máquina humana tem as suas naturais fragilidades e por isso não podemos esperar um perfeito equilíbrio material estando sob a vestimenta carnal. Então, estamos aqui em um tratamento continuado, normal, rotineiro. Em uma conjuntura extraordinária, em que há um desequilíbrio pontual, vemo-nos então na condição de enfermo, por exemplo, pelo ataque de uma virose, um acidente físico ou descuido com aquele tratamento normal. Em geral, como a rotina orgânica fica alterada na ocasião de um quadro doentio, o paciente se vê na necessidade de um tratamento especial, diferente dos procedimentos rotineiros, como a ingestão de medicamentos ou alimentos específicos para a reposição orgânica, mais repouso ou até operações mais consistentes, como transfusão de sangue, transplante de órgão, cirurgias de extração de tumores, implantes de ponta de safena, etc. Desta forma, é interessante compreendermos qual o tipo de tratamento para cada circunstância especial, criada pela enfermidade. Talvez o leitor esteja a indagar o que isso tem a ver com o espiritismo. Afinal de contas, pelo que eu respondo, a educação espírita não atropela a ciência humana, o que nos obriga a dizer que a terapia espírita começa com a observância do tratamento normal, acima descrito, que é da educação básica, que se aprende em casa, na escola e na sociedade em geral, independentemente de credo religioso ou de qualquer corrente filosófica. É o básico, pois a desinformação ou a negligência do tratamento normal acarretem doenças comuns. E não é de se estranhar que uma pessoa lamente por sofrer de dor de dente tendo ela se descuidado dos cuidados primários com a higiene bucal. Logo, uma pessoa assim que procurar uma casa espírita reclamando um tratamento espiritual para sua dor de dente está mais na qualidade de quem precisa mais receber uma aula de asepsia oral do que mesmo ouvir uma pregação evangélica, infelizmente. E tem muita gente indo buscar socorro e milagre nas casas espíritas e igrejas para tratar de dor de dente, unha encravada, fígado ressecado pela bebida alcoólica e outras coisas ainda mais ordinários. A partir disso, podemos começar estabelecendo que o tratamento normal comece pela educação básica e que a primeira instância a ser procurada em caso de enfermidade física seja a da ciência médica profissional. A medicina era uma graça de Deus entre os homens e uma das vias para o desenvolvimento das faculdades intelectivas do espírito e não é pretensão do espiritismo e nem da terapia espírita concorrer contra a classe médica. Aliás, é certo que ambas caminharão lado a lado, convergindo para o bem-estar do corpo e da alma, acima de qualquer bandeira ou ideologia. Posto o papel da ciência médica humana, perguntaria o leitor: o que sobrou para o tratamento espírita no campo dos desequilíbrios físicos? Apenas o papel de evangelização teórica. Não haveria espaço para curas espirituais? E as cirurgias mediúnicas? E a tão recorrente fluidoterapia? Vamos refletir sobre esses questionamentos, claro, mas antes, e peço licença ao nobre leitor, quero comentar sobre a terapia espiritual, já que nos parágrafos anteriores nos atemos às condições físicas. Nós, seres em evolução, igualmente estamos submetidos a um tratamento normal e continuado no campo do nosso psiquismo, sendo que a maior providência para o bem-estar consciencial é justamente usufruir da consciência, praticando o raciocínio lógico em nossos pensamentos, aproveitando as experiências vivenciadas e os ensinamentos colhidos com a contribuição dos semelhantes, especialmente dos valores morais e dos ensinos de natureza espirituais. E eu não poderia deixar de dizer que nesse terreno, para mim, a prática espírita reúne os melhores recursos para o tratamento normal para nossa consciência. Nossa vivência diária e comum é de uma variada ordem de impressões psíquicas: medo, alegria, ansiedade, desafio, prazer, surpresas, sustos, etc. Porém, é claro que há quem tem uma vida mais recatada, tímida e monótona enquanto outros vivem em ambientes de fervilhantes acontecimentos.
Estes, apesar de estarem mais expostos a maiores perturbações psicológicas, por exemplo, o estresse enriquecem-se de experimentações. Os sinais mais visíveis para uma crise psíquica é a alteração comportamental do paciente. Foi dito aqui que na prática espírita comum quase sempre há a dedução apressada que uma perturbação psíquica está ligada a um processo obsessivo, o que não é exato. É certo que a perseguição provinda de uma entidade revoltada pode causar imensuráveis transtornos, mas há uma causa bastante comum e muito mais forte para produzir perturbações conscienciais, os próprios pensamentos negativos que o indivíduo faz brotar de si, tais como a mágoa, o ódio, o remorso, o desengano com a vida e a deliberada ação criminosa, por exemplo, por vingança ou para aquisições egoísticas. Em volta desses pensamentos, a pessoa contamina-se de uma carga energética deletéria, como que criasse uma redoma de massa negra, fechando-se do mundo, além de carregar esses fluidos negros para o convívio comum, capaz até de envenenar a atmosfera psíquica das pessoas que o cercam. E, como se não bastasse a perturbação consciencial, essas emanações magnéticas se materializam no ambiente físico, como já vimos aqui a começar pela desestruturação dos componentes químico-hormonais. Por exemplo, pensamentos que inspiram ódio e vingança aceleram a produção de adrenalina, e o excesso deste hormônio é altamente prejudicial ao sistema nervoso. Eis porque concluímos que, a rigor, a condição carnal é uma imposição do desequilíbrio espiritual, pois se nossa consciência fosse evoluída, não mais precisaríamos estar sob o jugo das reencarnações e não sofreríamos as dores físicas. Ao contrário dos males físicos, que geralmente muito cedo apresentam sinais do desequilíbrio orgânico, os desajustes psíquicos são mais difíceis de serem diagnosticados. Qualquer dorzinha que sentimos indica que algo errado está ocorrendo com o nosso corpo. Da mesma forma, qualquer sentimento negativo despertado em nossa mente nos acusa que há algo errado em nossa consciencial, ou seja, uma enfermidade psíquica, doença moral, imperfeição espiritual, mais ou menos grave. Colapsos físicos e espirituais. O descuido com os pequenos sintomas resultam no acúmulo de malhas que se acumulam até o grau em que se transformam em colapsos, pois um problema não resolvido gera outro e mais outros e assim se agigantam cada vez mais até serem tratados. Por ignorância, é comum as pessoas tratarem apenas da dor, pois é o que lhes incomoda de pronto, e se esquecem de que o problema não é a sensação dolorosa. Dor não é doença, mas um aviso do sistema nervoso que há algo errado no organismo, deixando de lado o verdadeiro problema que então a resultou. Vamos fazer uma suposição. Para o indivíduo que tem uma infecção intestinal, e esta produz a sensação de dor, o tratamento correto seria 1. Analgésico, para aliviar a dor. 2. Anti-inflamatório, para reabilitar o intestino. 3. Cuidados especiais para a prevenção de uma nova inflamação, verificando a causa motivadora daquela inflamação, um determinado alimento, bebida, virose, etc. Se, de outra forma, o paciente simplesmente ignorar a correta terapia, apenas tomando remédios paliativos ou, digamos, ingerindo o mesmo tempero que afetara seu intestino, a simples infecção intestinal poderá se transformar em um problema crônico, como a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. O que era um simples desajuste físico, facilmente tratável, torna-se um caso problemático, que exigirá procedimentos mais trabalhosos, como uma intervenção cirúrgica ou aplicação de drogas mais pesadas e de maiores efeitos colaterais. De igual maneira, há os colapsos espirituais. Um menor pensamento negativo, um instante de tristeza, qualquer sentimento imperfeito é um aviso de que precisamos tratar a consciência. Se negligenciarmos essa advertência moral e nos iludirmos com um paliativo qualquer, por exemplo, compensar um problema com um mimo qualquer,
como se fosse empurrar a sujeira para baixo do tapete e traço. Estaremos acumulando em nosso íntimo uma imperfeição que mais tarde poderá comprometer nossa consciência. Por exemplo, um pequeno mal-estar mental que o indivíduo sente quando seu vizinho lhe exibe o carro novo que ele não tem é uma imperfeição, sem dúvida, que damos o nome de inveja. Diante dessa situação, o indivíduo tem duas alternativas básicas: tratar aquela impressão negativa ou ignorá-la. Se optar pela primeira opção, caminhará para a reeducação sentimental através de argumentações como: a pontinha de inveja veio me incitar a conseguir um benefício semelhante ao do vizinho, o carro, pelo trabalho. Se o seu emprego atual não lhe dá esperanças de tal aquisição, ele buscará requalificação profissional, o estudo e o desenvolvimento de habilidades e empreendimentos. Com a devida prudência e a reeducação sentimental, ele considerará que se não conseguir aquele objeto desejado, mesmo com todos os seus esforços, é porque para o momento não lhe é conveniente possuí-lo, e que, independentemente dos objetivos, o sintoma maléfico, a inveja, deve ser sublimado. No segundo caso, de não tratar a questão adequadamente, uma simples ponta de inveja pode dar ensejo a uma onda de novas deturpações conscienciais, por se colocar os objetivos pessoais à frente da ética. Ora, o sujeito que assim proceder, fará o que for possível para alcançar suas metas, mesmo que precise usar métodos antiéticos, na ilusão de que o fim justifica o meio. Enquanto isso, o indivíduo ético põe à frente de tudo a imposição de agir corretamente, mesmo que isso implique em não alcançar os seus objetivos pessoais, confiando que o conveniente é somente aquilo que se conquista eticamente. Os pretextos vulgares como "eu faço isso porque todo mundo fez" já não lhe satisfaz, e mesmo privar-se de um benefício momentâneo em razão de agir consciencialmente não lhe pesa. Antes disso, proporciona-lhe a satisfação de não mais estar sob influência material. O desencanto com a vida, a melancolia e a depressão são colapsos espirituais de uma série de atrasos morais acumulados, mas que já poderiam ter sido tratados. E quanta problemática resulta desses colapsos? O papel do socorro espiritual. Mas, voltemos à questão que ficou em aberto. Afinal, do que trata a terapia espiritual, ou, especificamente a terapia espírita? Primeiramente, a prática espírita, e toda boa prática espiritual, é uma educação para a evolução. Espiritismo é uma escola evolutiva, pela qual aprendemos valores espirituais que servem para obtermos a perfeição a que todos estamos destinados e que, enfim, servem para toda a infinidade dos tempos. Em segundo plano, mas também de muita valia, vem o socorro emergencial. Um detalhe muito relevante é o de que não cabe ao socorrista, seja um profissional médico, seja um terapeuta espiritualista, humilhar o paciente por ele ter chegado a um estado doente, mesmo que seja muito aparente que o próprio assistido tenha sido causador direto e imediato do malefício de que ora pena. Havendo recursos, cabe ao socorrista empregá-los da melhor forma possível em favor do paciente, sem ele quem for. É uma vida a ser preservada e tratada com responsabilidade e caridade. Felizmente, pelo avanço da medicina atual, há muitos recursos disponíveis, se não pela cura completa, ao menos para amenizar o sofrimento de um enfermo. E mais ainda podemos dizer dos recursos alternativos. O socorro espiritual é de proporções ilimitadas, mas obedece sempre à lei universal instituída pelo Criador. Enfatizamos, a terapia primordial é o tratamento normal e continuado, que envolve desde a educação básica, os cuidados físicos, os procedimentos preventivos, acompanhamento médico profissional e espiritualização. Além disso, na incidência de um colapso físico e psíquico, a primeira instância a ser procurada é a das ciências humanas, que nos foi dada justamente para esse objetivo. E isso não é preferir as coisas terrenas em relação a Deus, pois que também a ciência humana é divina,
Isso é, no mínimo, exercitar a evolução humana. Quanto então toparmos os limites atuais da sabedoria científica, quanto então se esgotarem as responsabilidades do paciente, aí sim entra em cena o socorro espiritual com toda a sua potência, que é ilimitada a traço, embora haja situações em que seja permitida uma excepcional intervenção dos espíritos, pois, em geral, a espiritualidade não pode interferir no livre-arbítrio das pessoas e nem isentar ninguém de suas obrigações. É realmente uma opinião polêmica, mas o meu parecer é o de que o socorro espiritual, especialmente para tratamento de enfermidades físicas, não é tão comum como certas pessoas andam pregando, prometendo e vendendo por aí, que, aliás, muito mais como assistencialismo do que assistência. Cabe ao Espiritismo ensinar evolução no lugar de propagar paliativos. Curas espirituais. Embora não seja tão comum, há mesmo curas espirituais, ou seja, por intervenção direta da espiritualidade que vulgarmente são rotuladas de milagres, tais como rápida desintegração de tumores malignos, a desobstrução da visão, recomposição celular, etc. Com os recursos fluídicos de um médium, os espíritos mais evoluídos podem operar o sistema orgânico humano e promover fantásticas cirurgias. Há incontáveis registros de operações dessa natureza, dentro e fora da prática espírita. As curas promovidas por Jesus não eram mágicas, no sentido místico, como puramente estalar o dedo ou rezar uma fórmula litúrgica para que a cura se desse instantaneamente. Não é um ato místico, mas sim natureza fluídica. Os espíritos não fazem um câncer meramente desaparecer de um corpo físico, mas sim fazem com que as células contaminadas se desintegrem por força de um jato fluídico bem dirigido, assim como desintegramos uma pedra de açúcar com uma simples pressão, para que dê lugar a células novas e sadias. A massa cancerígena é então expelida do organismo. O espanto é que fica por conta do tempo do processamento, o que duraria anos para se operar naturalmente. A substituição de células se dá muito rapidamente, pois os espíritos elevados sabem manipular as energias e dirigi-las convenientemente. A cura de uma cegueira é possível. Sim, claro. A alma não é cega, mas sua visão é obstruída por um problema físico, que nada mais é do que uma desorganização da matéria. Para isso, há espíritos hábeis na desobstrução da visão, mesmo que seja necessário reconstruir o órgão visual. Utilizando-se dos fluidos, eles podem materializar carne, nervo, osso e tudo o que precisarem para o recondicionamento humano, assim como o carpinteiro restaura um móvel utilizando nova madeira. Não é mágica, é conhecimento e habilidade. Assim Jesus procedia ao distribuir os seus milagres, porque detinha a ciência espiritual para aplicar seu magnetismo, curando os enfermos pela operação fluídica e não simplesmente pela força verbal. Ao dizer ao paralítico levante e ande, não estava ditando palavras mágicas, mas estava expelindo fluidos magnéticos curadores. A força não está nas letras, mas na fluidificação, que dá forma a todos os corpos materiais. Mas a questão maior a ser observada aqui é onde e quando há essas intervenções espirituais. Aparentemente, ao percorrer as ruas da Palestina, o Cristo curava aleatoriamente a quem tivesse a sorte de esbarrar nele. Além disso, tem-se a impressão de que os assistidos nada contribuíam para a cura. Todavia, não é bem assim. Sabemos que muitos daqueles miseráveis caminharam léguas e léguas até encontrá-lo, o que lhes daria certo crédito, pela perseverança. Mas o fato é que Jesus não curou a humanidade de todas as enfermidades, como curou o servo do centurião romano, e nem ressuscitou todos os falecidos, como fez a Lázaro, e nem multiplicou moedas e as distribuiu a todos os pobres, como fez com o peixe e o pão numa certa tarde. Por que não? Diante da ignorância humana, as intervenções espirituais, assim como os milagres operados pelo Messias,
São exceções numa imensidão de conflitos e enfermidades, cuja razão elementar é um efeito didático, instruir e até para dar provas da existência do plano espiritual e das suas capacidades de interferência no mundo físico. Elas são operadas para despertar o interesse das almas para a natureza espiritual. Utilizando a linguagem bíblica, diríamos que as curas milagrosas são para manifestar a glória do Pai Celestial. Mas para que nossa fé tenha o mérito do conhecimento desta natureza e não somente pelo espanto, as intervenções não podem ser banalizadas, especialmente porque as enfermidades não surgiram por acaso, sem a responsabilidade daqueles que as sofrem. Creio mesmo que a maioria das pessoas que conseguem uma cura espetacular por uma intervenção espiritual trouxeram esses males para a presente encarnação não porque espiam erros e sim porque são missionários e se voluntariaram a nascer assim para servirem de instrumento da graça de Deus diante dos semelhantes. Por isso, nem sempre devemos supor que um enfermo seja devedor de sua enfermidade. Mediunidade de cura. Para a elaboração de O Livro dos Médiuns, Allan Kardec pesquisou sobre a mediunidade de cura, concluindo que se trata de uma faculdade espontânea, independentemente da deliberação do médium dessa natureza, que nem sempre se dá conta de suas manifestações, mas que operam curas ou promovem sensível alívio mediante um toque, sopro ou simples olhar seguido de uma prece. É que sua oração íntima e sincera é uma verdadeira evocação, que atrai para a ocasião a assistência de uma potência oculta, que é o que processa a cura. Essa força invisível vem da ação de espíritos qualificados para a intervenção curadora utilizando os fluidos extraídos do médium de cura, mesmo que este não tenha conhecimento dessa ação. O fato de Kardec ter classificado essa especialidade dentro dos tipos de mediunidade me faz crer que o diferencial do médium de cura seja a qualidade de seus fluidos e a facilidade que os seus assistentes espirituais tenham de extraí-los para a aplicação sobre o paciente. Isso implica que nem todo mundo é capaz de ser um médium curador, por não possuir esses fluidos vitais especiais, ou, mesmo possuindo essas energias, por não permitir um livre acesso aos espíritos agentes da cura. Como já foi dito aqui, a incidência dessas curas extraordinárias segue a linha do efeito educativo e é rara, como acentuou o codificador espírita, eu diria mesmo que é raríssima. Naturalmente que o senso comum cobra Deus por uma presença mais ostensiva e uma bênção maior contra os males da vida. É que quem vê a desgraça material nem sempre contempla a graça espiritual que há naquilo que chamam de mal. Para pessoas que pensam assim e sofrem de grave moléstia, a cura mais lhes serviria como bilhete para o mesmo banquete de frivolidade de outrora do que mesmo uma lição moral. Por isso, dificilmente elas conseguem uma cura efetiva, pois precisam caminhar um pouco mais ao lado da doença para precisarem de alívio, sem contar que, por conta das limitações físicas, estão recebendo a graça de não aumentarem o próprio drama, que fariam se ainda gozassem da saúde. Logo, o que deveria ser um benefício se transforma em desserviço espiritual. Certamente que há médiuns curadores entre nós, praticando ou não a doutrina espírita, servindo como instrumentos da graça divina. Mas as operações espirituais precisam também coincidir com as necessidades do paciente, de modo que a simples presença do médium, mesmo que este esteja acompanhado dos amparadores invisíveis, não serve como garantia para a cura ou melhora de qualquer enfermo. E quanto aos trabalhos de cura espiritual atualmente tão propagados no meio espírita, eles não são produtivos. Eita, lá vou eu de novo. Na minha modesta opinião, lamentavelmente há hoje em dia uma banalização dos serviços espirituais e um dos mais apelativos é justamente o de cura, porque a demanda é grande e o desespero é gritante. Igrejas, centro de terapias alternativas e até casas espíritas têm usado o apelo da cura para atrair pessoas e fazer gente. É uma pena. Mas isso não quer excluir a existência de bons médiuns curadores,
inclusive bem assessorados pela espiritualidade, e que se consiga uma cura maravilhosa ou ao menos uma significante melhora. A cura espiritual existe e é um recurso válido, mas repetimos, é secundária. O que é primordial é a evolução espiritual, mesmo que sob uma carne enferma. E se o leitor teve a paciência de chegar até esse ponto desta obra é porque não estar à procura de um milagre apelativo, mas por estar imbuído de aspirações superiores. Tratemos então de magnetismo com mais profundidade e veremos o quanto esse item é relevante à prática espírita. Magnetismo, mesmerismo. Para falar de magnetismo, eu começo invocando Allan Kardec, que assim sentenciou. O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância criou um número infinito de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências que, a bem dizer, formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias que supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, comentário à questão 555. Trocando em miúdos, as duas ciências, espiritismo e magnetismo, se completam, o que implica dizer, portanto, que é indispensável ao espírito o estudo de ambas para o bom entendimento do que envolve a natureza espiritual atuante em nossa dimensão física. Pular esse estudo significa então abrir uma imensa lacuna, assim como a compreensão imperfeita desse tema compromete a prática espírita. Allan Kardec assim escreveu porque tinha conhecimento de causa, já que, antes do papel espírita, ele havia estudo o magnetismo animal, do latim anima, alma, inicialmente conhecido como mesmerismo, em alusão a Franz Anton Mesmer, 1734 a 1815, médico e pesquisador alemão, pioneiro a estudar e elaborar cientificamente essa ciência. Convencidos da importância do magnetismo, podemos sintetizar sua tese da seguinte forma. Magnetismo é o envolvimento recíproco de fluidos vitais entre almas. Fluido magnético é a energia elementar que envolve da vida aos corpos orgânicos e sem a qual não há ciclo vital, sendo uma variação do fluido cósmico universal, matéria básica que dá a forma a todas as coisas e ao próprio universo. A terapia magnética consiste basicamente de duas formas. 1. Doação de fluidos, de um indivíduo melhor equilibrado energeticamente para um paciente carente de energia vital. 2. Dispersão fluídica, em que um magnetizador remove energias sobrecarregadas em um paciente. A permuta fluídica magnética ocorre automaticamente, pelo simples contato ou mesmo na aproximação, embora, nesses casos, em baixíssimo volume. A magnetização propriamente dita se dá por deliberação pessoal, cujo volume fluídico energético é proporcional à força de vontade dos envolvidos, tanto de quem doa ou dispersa fluidos, quanto de quem está sendo socorrido. Como o equilíbrio dos fluidos vitais são imprescindíveis para a vida orgânica, a magnetização é um recurso socorrista positivo, pois aquele que está com baixa carga energética pode ser magnetizado e ter seu organismo reequilibrado. Por outro lado, quem está sobrecarregado pode ter sua carga energética reajustada por um magnetizador hábil para dispersar os fluidos em excesso. A eficácia da terapia magnética, entre outras coisas, fica sujeita à qualidade dos fluidos doados, ou seja, do estado energético do seu magnetizador. Magnetizar um assistido que esteja com baixo volume energético é como alimentar um faminto. Nesse caso, de acordo com as necessidades do beneficiado, o tamanho da fome, e a qualidade do alimento que lhe é oferecido, o benefício pode até ser vital para a sua sobrevivência. Por isso,
Ao iniciar suas pesquisas espíritas, o codificador propôs aos espíritos a seguinte questão: por meio de cuidados dispensados a tempo, os laços prestes a se desfazerem podem ser reatados e podemos restituir a vida a um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Sem dúvida, e todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo, em tais casos, muitas vezes, é poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, questão 424. Pela outra forma de atuação do magnetismo, de dispersão fluídica temos o que comumente se chama de limpeza espiritual, quando energias insalubres ou simples excessos de energias quaisquer são retirados do campo magnético do assistido, tal como se faz num processo de desintoxicação, que também poderíamos comparar a uma operação de lipoaspiração. Os mentores espirituais da codificação do Espiritismo corroboraram a tese de Mesmer e inauguraram uma nova era no relacionamento interpessoal dentro da prática espírita, onde o magnetismo, mesmerismo, é difundido como passe espírita. A pergunta imediata é essa: o passe espírita é o mesmo magnetismo? Passe espírita. Antes de tudo é preciso diferenciar o magnetismo da mediunidade de cura, visto aqui 2 itens atrás. A cura mediúnica se dá pela intervenção de espíritos e a participação do médium é secundária, fornecendo os fluidos vitais necessários para a ação espiritual, sendo que quase sempre ele nem se dá conta do que se passa, não vê a ação curadora e nem mesmo os espíritos que estão utilizando seus fluidos. De alguma maneira isso é salutar, porque então o médium não provoca nenhuma interferência negativa. Se tivesse conhecimento de quanto pode fazer as pessoas, seria muito tentado a vangloriar-se de seu poder e acabar prejudicando a qualidade dos fluidos. Já no magnetismo, o agente principal é o magnetizador e o resultado da operação se deve muito ao modo como ele procedeu para com o assistido. Essa questão é muito relevante porque há uma falsa ideia no senso comum de que o papel do passista, magnetizador, é simplesmente fazer a imposição de mãos sobre o paciente e deixar o resto do trabalho a cargo da espiritualidade. Ora, muitas pessoas estranham o fato de Allan Kardec não ter escrito muito sobre magnetismo e, especialmente, porque não lançou um manual para essa ciência, exemplo do que fez em favor da mediunidade ao lançar o Livro dos Médiuns, porque há muitas controvérsias no entorno dessa terapia no meio espírita. A estes eu diria em primeiro lugar que ele escreveu sim, dentro dos livros básicos e na revista espírita, bastando que prestemos a devida atenção. Em segundo lugar, se o eminente mestre francês não disse mais foi em razão de em seu tempo a literatura técnica sobre magnetismo era farta a ponto de dispensar repetições, acrescentando que na França daquele século XIX, assim como em outros países, os serviços de um magnetizador profissional eram bastante comuns. Cabe a todos nós buscarmos essas fontes técnicas acerca de magnetismo, especialmente Mesmer. Como o movimento espírita até hoje tem sensivelmente ignorado o magnetismo original, aquele mesmo que Kardec estuda e sobre o qual alicerçou as bases da terapia espírita instituiu-se uma série de conceitos e condicionamentos no seu entorno que é aquilo atualmente chamado de terapia do passe, ou fluidoterapia, mas parece uma nova ciência do que a continuação do mesmerismo. Entre outras bobagens que tenho ouvido, uma diz que é proibido ao passista tocar a pessoa a quem aplica o passe. Ora, o contato meigo e respeitoso não pode jamais ser censurado por decreto, pois aproxima os envolvidos, magnetizador e paciente. No entanto, sabemos que um gesto qualquer pode ser mal interpretado e, especialmente entre pessoas desconhecidas e outras não familiarizadas com a terapia espírita, é até recomendável evitar o contato, para não insinuar intimidade descabida. E se observarmos os métodos de Jesus, além da imposição de mãos,
Vamos encontrá-lo usando até saliva e barro para operar as curas. De outra maneira, voltando à literatura espírita, deparamo-nos com André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, descrevendo a técnica do sopro curativo no livro Os Mensageiros, capítulo 19. Logo, sem preocupação com o estudo e a pesquisa, a coisa ficou um tanto ritualista e religiosista, como se bastasse apenas fazer uma prece e passar as mãos sobre o assistido e pronto. Em Kardec, lemos que para qualquer atividade prática responsável é preciso um conhecimento teórico, lúcido, racional e embasado em experiências. Quer dizer, para o exercício da fluidoterapia espírita ser bem eficiente é preciso ciência magnética. Vejamos o magnetismo por Allan Kardec. Ponto. O espírito atuante é o do magnetizador, quase sempre socorrido por outro espírito. Ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético que, como dissemos, é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica, o elemento universal. Ora, desde que ele pode operar uma modificação nas propriedades da água, pode também produzir um fenômeno igual com os fluidos do organismo, donde o efeito curativo da ação magnética, convenientemente dirigida. O Livro dos Médiuns, Allan Kardec, capítulo 8, item 131. Atentemo-nos às últimas palavras da citação acima para vermos que o efeito curador requer que a ação magnética seja dirigida convenientemente, ou seja, não pode ser de qualquer jeito, temos que seguir os procedimentos corretos, técnicas apropriadas, e isso porque o agente atuante no processo magnético é o do magnetizador, passista, embora possa ser auxiliado pelos amigos espirituais, e mais, que o sucesso em um processo de magnetização constitui uma prova de capacidades do passista, magnetizador. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética, por seu intermédio. O homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão por assim dizer irresistível. Daí decorre que aquele que junta grande poder fluídico normal com uma ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por milagres, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo por que Jesus disse a seus apóstolos, se não o curaram, foi porque não tinham fé. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 19, item 5, observação. Também visto nesse outro trecho kardeciano. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos especiais, qualificados outrora de milagres. Repito, a fé humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem convencidos da força que trazem em si, se quisessem colocar a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar aquilo a que, até hoje, eles chamaram fenômenos e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 19, item 12. Observamos então que os espíritos auxiliam, mas que precisam do trabalho do passista, que deve usar de pureza dos sentimentos e ardente desejo de fazer o bem, pois, enquanto o médium é a ponte entre o espírito e o homem, o magnetizador é o próprio agente direto do fluido curador. Os espíritos somam forças, especialmente quando são evocados aqueles que têm afinidade com o magnetizador e com o paciente traço, mas a fonte magnética está no passista. Quando transferimos a responsabilidade para os espíritos, deixamos de aprender e desenvolver o bom magnetismo, que evolui por meio do exercício. Em um determinado momento, o codificador espírita cogita a hipótese errônea de seus confrades espíritas negarem as leis do magnetismo. Direis que não vos dou nenhuma novidade. Eu mesmo, com efeito, tenho ouvido, desde alguns anos,
a sustentação dessa tese por parte de alguns magnetizadores. Agora, porém, procuram implantar essas ideias que, a meu ver, são contrárias à verdade. É sempre errôneo cair nos extremos e há tanto exagero em se atribuir tudo ao sonambulismo, quanto haveria, da parte dos espíritas, em negarem as leis do magnetismo. Não se poderiam arrebatar à matéria as leis magnéticas, como não se poderiam arrebatar ao espírito as leis puramente espirituais. Obras póstumas, Allan Kardec, Controvérsias sobre a ideia da existência de seres intermediários entre o homem e Deus. Item 61. Tal preocupação era justa e pertinente, tanto que o que se vê hoje em dia é uma ignorância generalizada e uma prática de magnetização desordenada. Pessoas, até bem intencionadas, mas despreparadas, distribuindo passes a torto e a direito, viciando outras em papapasses, feito beatos espíritas. Mas, afinal, reacendendo a questão, a fluidoterapia espírita é exatamente a mesma do mesmerismo. Nas linhas gerais é a mesma, porém com uma compreensão melhorada, por exemplo, em razão de, através das revelações espíritas, conhecermos melhor a natureza dos fluidos e do auxílio da espiritualidade no processamento da magnetização. Mesmer tinha intuições desses conceitos e formulou a tese do magnetismo animal à base dessas intuições. Com o espiritismo, temos então a demonstração clara da teoria formulada, testemunhada pelos agentes espirituais através da mediunidade. O que antes era uma suposição, hoje é uma apreensão racional. Portanto, nada mudou no lado operacional. A mesma espiritualidade que hoje se mostra presente na terapia espiritual, no meio espírita e fora dele, e na mediunidade de cura a mesma atuava no processo magnético, ainda que fosse ignorada pelos magnetizadores e pelos médiuns de cura. Com as descobertas espíritas, vemos ainda que além da operação puramente técnica de manipulação física dos fluidos magnéticos, na transferência ou na dispersão das energias, há outro fator preponderante, o poder da vontade, envolvendo a fé e a oração. Já não se trata de um simples procedimento físico, como diríamos de uma transfusão de sangue e traço, mas de uma operação que envolve sentimentos, cujo mais sublime é o da caridade. Outra grande vantagem de sabermos da atuação dos amigos espirituais é a de conscientemente evocá-la para as nossas atividades magnéticas. Como não há prece sem resposta, a espiritualidade não desdenha qualquer convite para um trabalho fraterno. Com o conhecimento disso, nosso convite torna-se mais forte. Uma diferença essencial entre o magnetismo praticado no espiritismo e o praticado fora do movimento espírita diz respeito à questão da gratuidade do serviço. Pelo mesmerismo, a atividade dos magnetizadores era profissional, bem como a atividade médica regular. Havia escolas de magnetismo animal e o curso era pago, como o curso de medicina. A fonte dos fluidos usados nas doações vinha do próprio magnetizador. A parte do trabalho da espiritualidade era invisível, e por isso, como Kardec admitiu, eles tinham o direito de cobrar pelos seus serviços. Entretanto, por uma imposição moral natural, a fluidoterapia espírita não comporta a comercialização da prática magnética, pois, embora a origem dos fluidos continue sendo passista, a prática espírita carrega em si a bandeira da caridade. Resta dizer então que seja feito um bom trabalho de estudo e pesquisa sobre magnetismo para que os magnetizadores, passistas, saibam conduzir bem a terapia e que os pacientes se beneficiem dela o máximo possível. Bênçãos e corpo fechado. Citei os papapasses e aproveito para destacar uma ideia errônea e muito comum presente nos assistidos que procuram os tratamentos espíritas, a de buscar uma proteção física especial mediante atos litúrgicos. Muitos tomam passe regularmente na ilusão de que com isso estão recebendo uma bênção extraordinária,
capaz de exorcizar os inimigos e os problemas triviais da vida material. Os simpatizantes do culto afro chamam essa suposta proteção especial pela expressão corpo fechado. Normalmente, as pessoas pedem, e esperam, que nada de mal lhes aconteça, que não passem por nenhuma dificuldade financeira, nenhuma